Aqui, eu quero hoje começar e tomar a liberdade de iniciar esse estudo com os irmãos, começando no meio do livro de Mateus, para que possamos assim entender como esse evangelho foi escrito, o propósito dele e a razão dele. E ao longo dessa exposição, nós vamos compreender. Todo o evangelho de Mateus, ele vai se basear em apresentar Jesus Cristo como o rei, o Messias, e apresentar o reino de Deus para o povo de Deus. Esse Mateus é um dos discípulos, é o Levi. É o Levi que era o cobrador de imposto. Esse Mateus, ele está ligado ao Império Romano, e esse Mateus é a pessoa mais letrada entre todos os discípulos de Jesus. Além dele ser a pessoa mais letrada, é a pessoa também mais culta. Por isso que este evangelho é um evangelho um pouco mais extenso. Este evangelho traz para nós os 5 grandes discursos de Jesus, que nós vamos estudar esses 5 grandes discursos, mas nós não vamos estudar eles de uma maneira totalmente, vamos ler os 5 grandes discursos e vamos estudar. Não, nós, em alguns discursos, em alguns estudos que nós vamos fazer, nós vamos pegar um versículo e nós vamos ter condição de estender muito isso. Então, por isso que eu digo que tem dia para começar, mas não tem dia para terminar, porque é extremamente rico o Evangelho de Mateus. Eu gostaria que você abrisse Mateus, nós vamos começar hoje no capítulo 4, eu quero ler o verso 18 e 19. E eu quero começar aqui e explicarei esse motivo já na leitura. Mateus 4, verso 8, verso 18 e 19. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Verso 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, que grande privilégio nesta manhã, Deus, abrir a Tua palavra para ler, para meditar. Que alegria, ó Deus, poder estar aqui em santa comunhão com o Teu povo e juntos, ó Deus, podermos investigar a Tua palavra, ó Pai. E que a Tua palavra venha exalar, ó Deus, a direção para o nosso viver nesta hora. Que a nossa mente, que o nosso coração esteja realmente... Nunca se vendeu tantas Bíblias ao redor do mundo como tem se vendido e distribuído Bíblias. Aqui, todos nós temos um aplicativo de Bíblia em nosso celular, em nosso tablet, em nosso smartphone. E é interessante isso. Nós vivemos a geração mais analfabeta biblicamente. Nós vivemos a geração que tem mais preguiça para ler e estudar a palavra de Deus. O propósito de se estudar um livro todo é justamente lutarmos contra essas 2 grandes coisas que acontecem hoje em dia. A banalização da palavra de Deus. Então, nós darmos a centralidade do culto ao estudo da palavra de Deus, darmos a centralidade da vida da igreja em estudar e conhecer e pesquisar a palavra de Deus. E a segunda questão é lutarmos contra o analfabetismo bíblico. Porque, infelizmente, muitos crentes não sabem dizer qual foi a seleção de 70. O nome de todos os jogadores, e ainda é capaz de dizer os que estavam no banco. Tem gente que vai conseguir dizer a seleção de 94. Mas tem gente que não vai conseguir dizer o nome dos 12 apóstolos. E por isso que eu faço questão da gente começar aqui hoje, para a gente entender a riqueza que é o texto da palavra de Deus, e a riqueza e a importância da centralidade da palavra de Deus em nossas vidas. Então, justificado
a razão de começarmos aqui e entendermos que nós precisamos sair da superficialidade espiritual e mergulhar na profundidade bíblica, porque é só quando mergulhamos na profundidade bíblica é que nós conseguimos dar razão da nossa fé às pessoas. E é só quando conseguimos dar razão da nossa fé que nós conseguimos identificar as heresias, os falsos ensinos, e só assim somos capazes, então, de buscar viver uma experiência espiritual cristã saudável. Ainda mais nesse emaranhado filosófico e doutrinário que nós vivemos. Nesse emaranhado de propostas religiosas que se tem hoje em dia. Vamos aceitar a tudo? Vamos aceitar de todas as formas, de todas as maneiras? Nós vamos pegar qualquer material que é disponibilizado, vamos ler e aplicar isso para os nossos filhos? Não, queridos irmãos, não é possível mais fazer isso. E pensando nisso, por isso que nós estamos mudando também a versão da igreja. Nós, até o ano de 2024, nós estávamos na versão, a nova versão internacional. Por que está acontecendo essa mudança? Houve uma mudança no conselho editorial da nova versão internacional. E alguns que faziam parte desse conselho editorial, eles saíram desse conselho editorial. E, infelizmente, isso coloca em risco ao texto que nós vamos ter. Lembra que eu digo para vocês? Tomem muito cuidado com a Bíblia que você usa no seu smartphone, porque, infelizmente, alguns textos, alguns irmãos começaram a reparar, olha, pastor, o texto que o senhor leu está diferente do texto que foi projetado, porque aqui nós usamos a projeção do texto que vem disponibilizado pela internet. E eu estava com uma versão da nova versão internacional mais antiga, onde esse conselho editorial, com pastores sérios que eu acompanho, pastores reformados, cristãos, pastores de igreja, porque uma coisa, eu sou teólogo aqui, estou em tal faculdade, tenho tal doutorado, tal mestrado. A minha pergunta não é essa, porque Deus não deixou teólogos, Deus deixou pastores. Então eu quero saber de uma pessoa que tem a visão de estudar a Bíblia e ter a vivência cristã com o povo de Deus. Esse negócio de líder religioso que não tem contato e cheiro de ovelha, contato com pessoas, é um negócio que não está na palavra de Deus. A gente tem que repugnar isso. Então começa a se criar oligopólios religiosos que são terríveis. Então, é importante que nós entendamos por que está acontecendo essa transição. O conselho editorial que fazia parte da NVI, todo foi absorvido pela Sociedade Bíblica do Brasil. E quando você for em São Paulo, se você quiser conhecer a história da Bíblia, o Museu da Bíblia, vá visitar a Sociedade Bíblica do Brasil. Leve os seus filhos para conhecer. Lá tem manuscritos, lá tem lá tem uma edição da primeira Bíblia publicada no Brasil. Lá você vai ter textos manuscritos que eles conseguiram em parceria com a Universidade de Israel, que são expostos lá. Textos de Qumran já foram expostos lá dentro do Museu da Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. E lá, o conselho editorial que está lá, um dos integrantes que está lá é o professor Luiz Saião, que foi meu professor e é um professor sério, e não somente ele, Franklin Ferreira e diversos outros que são cristãos sérios e pastores de igreja. Certo, queridos irmãos? Então é importante que nós entendamos isso. É importante que se traga esse esclarecimento. Pastor, então não é para a gente usar a nossa NVI mais? Não, você pode usar, porque esse texto tem um conselho editorial sério. Entenderam, queridos irmãos? Então, pastor, por isso que eu falo assim, você tem que ter referência, tem que ter estudo. Tem que entender com profundidade a palavra de Deus. Não dá para pegar qualquer coisa. Tem muita heresia hoje em dia, e principalmente o nosso maior problema hoje, queridos irmãos, é o liberalismo teológico. E o liberalismo teológico está agindo sorrateiramente em todo o meio neopentecostal. Por isso, tantos absurdos estão acontecendo no meio das igrejas. Por isso que eu te desafio a estudar a palavra de Deus juntos.
Eu espero que com isso os irmãos entendam essa mudança e a importância disso. Vou jogar fora minha NVI? Não, querido irmão, esse texto, o conselho editorial, era um conselho editorial sério. O que aconteceu, pastor? Então, a NVI, ela pertencia a um grupo que era cristão ligado à Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. E esse grupo vendeu para um outro grupo. Eu não vou falar para a gente não ter problema depois. Tá bom? Eu espero que os irmãos entendam isso também. Porque agora tudo a gente tem que tomar cuidado para dizer que é tudo transmitido e fica pela internet. Então tem coisa que a gente vai falar e a gente tem que ter esse entendimento. Então, queridos irmãos, a minha preocupação é uma preocupação de um pastor que tem um estudo teológico, que se aprofunda, que está em constante aperfeiçoamento, com pessoas sérias, e que a gente busque, então, aquilo que vai ser o melhor para a nossa formação cristã e a nossa formação bíblica. Tá bom, queridos irmãos? Então, eu recomendo agora a nova versão Almeida atualizada, e essa Almeida atualizada é uma versão que ela tem o mesmo princípio da nova versão internacional, que é a tradução dinâmica. O que isso significa? É a tradução que pega o texto mais arcaico e tenta trazer ele em consonância para o nosso período, para a nossa época. Então, queridos irmãos, colocado esses preâmbulos, vamos então à nossa reflexão desta manhã. Continuando aqui no Evangelho de Mateus. Vamos analisar um pouquinho. Quem escreveu, comecei a falar, é o Levi, ex-cobrador de impostos, pertenceu a um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa, ele vem da linhagem farisaica. Então ele tem um aprofundamento teológico muito profundo dentro da cultura judaica, porque ele era fariseu. Fariseu era um grupo dentro do judaísmo. E isso, então, vai ser demonstrado no texto, toda a preocupação de Levi em trazer a resposta. O Messias veio, o rei veio, as profecias do Antigo Testamento estão cumpridas. Próximo domingo, que nós vamos estudar a genealogia de Jesus, e a genealogia de Jesus ela é fantástica e tem lições fantásticas para você aprender. E tem gente que fica falando, eu não leio genealogia, pastor, ler números é difícil demais. Gente, as lições do livro de Números são incríveis, são poderosas, mas isso é outro assunto. Quando a gente for pregar em números, vai ser difícil, viu, irmãos? Pregar em números é um negócio para você estudar em casa. Mas para pregar, eu prefiro pregar o Evangelho aqui. Mas quando a gente for estudar, você vai ter uma base para você ler números e você vai ficar mais tranquilo quando você for ler números e vai poder descobrir algumas questões que estão dentro da palavra de Deus. Ele tem essa preocupação de dizer para os judeus, Jesus é o Messias, é o cumprimento da promessa lá do Antigo Testamento. Tanto é que é o Evangelho aonde mais tem citações do Antigo Testamento. Além dele ter essas citações do Antigo Testamento, ele mostra Jesus como o cumprimento dessa promessa. Por isso que ele vai começar com a genealogia a partir de Abraão. E diferentemente de Lucas, que nós já estudamos, que começa a partir de Adão. Então nós estamos vendo aqui, estudando já hoje, que esse contexto e essa preocupação vem da própria formação de Mateus. Ele era um estudioso, ele era um fariseu, ele era uma pessoa letrada, e a preocupação em apresentar Cristo como Messias bendito da promessa de Deus. Agora, não vamos esquecer o contexto social que eles estão inseridos. Eles estão dentro de um contexto que eles são escravos. Escravos com liberdade do Império Romano. E não vamos esquecer que este texto não é o primeiro texto escrito do Novo Testamento.
está aqui como o primeiro livro do Novo Testamento, mas não é o primeiro texto escrito do Novo Testamento. O primeiro texto escrito do Novo Testamento foi Tiago, a carta de Tiago. Esse Tiago que escreveu é o meio-irmão de Jesus. E ali nós temos esse texto. O primeiro evangelho que começou a circular é o evangelho de Marcos. E o evangelho de Marcos, ele é um evangelho mais resumido, ele é um evangelho menor, ele é um evangelho mais objetivo, e o propósito do Marcos, e esse Marcos que escreveu o evangelho, não é o Marcos dos discípulos aqui. Esse Marcos é o sobrinho do Barnabé, da primeira viagem de Paulo, e na segunda viagem de Paulo, quando Paulo briga com Barnabé, porque Barnabé não quer que Paulo leve João Marcos, e o apóstolo Paulo fala, não, ele é muito lento, não dá para ir com a gente. Então, ele volta, e aí Marcos vai andar com Pedro. E ao Marcos andar com Pedro, ele escreve, então, o evangelho de Marcos. Esse Levi escreve este evangelho, então, já distante 10 anos do evangelho de Marcos. Porque começou a circular a carta de Marcos e os judeus não aceitaram a carta de Marcos. Os judeus, se você se lembrar que nós estudamos lá em Atos 13, houve a grande contenda entre a igreja, porque os judeus entraram naquela contenda porque Pedro chega para relatar a conversão que acontece na casa de Cornélio, e ao contar essa narrativa lá, eles falam, o que nós vamos exigir agora desses gentios? Aí ele fala só 3 coisas, que eles não comam carne sacrificada a ídolos, que eles não parem com a prática da imoralidade sexual e não precisa circuncisão. Esse Marcos escreve este evangelho e começa então essa contenda e ela vai se espalhando. Então surge a necessidade de alguém explicar quem é Jesus para os judeus. Porque a igreja nasce no contexto dos judeus. Mas a igreja ganha impulso com a conversão dos gentios. Então nós estamos tendo um conflito entre 2 culturas, a cultura judaica e a cultura gentílica. Os que eram judeus e os que não eram judeus. E aí, então, surge este evangelho. Então, vamos lá. Carta de Tiago, 35, depois de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Marcos, 40, 45. Mateus, 50, 55. Dá para precisar a data? Não, porque eles não têm essa preocupação. Não tem cartório na época. Não tem a Biblioteca Nacional, onde você vai, registra o seu livro e diz lá a data que você lançou o seu livro. Não, não tem. Então, essa carta é por volta de 50, 20 anos depois da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o contexto dessa igreja. Essa igreja está crescendo. Vocês se lembram? 3.000 almas, quando Pedro prega. Passa mais um pouco, mais 5.000 almas. Começa então uma preocupação no Império Romano com essa igreja que está crescendo. Eles começam então a se espalhar. O apóstolo Paulo começa a abrir outras igrejas. Começa a pregar este evangelho. Então Levi escreve essa carta. Agora, é muito bonita essa carta, porque nós temos 3 grandes seitas que têm crescido muito no Brasil: Adventismo, Testemunha de Jeová, Congregação Cristã do Brasil. Essas 3 grandes seitas, elas vão ser totalmente descredenciadas pelo Evangelho de Mateus. O primeiro, nós vamos ver nos grandes discursos de Jesus, que Jesus não fala nenhuma vez para se guardar o sábado. Então vamos pensar, ele é judeu, ele é fariseu,
mas ele é cobrador de imposto. Então, ele poderia e deveria defender o sábado, sim ou não? Mas ele não defende. Ao contrário, ele é o que mais fala que Jesus foi perseguido por causa do sábado. Ele faz questão de dizer o nascimento virginal de Maria. Ele faz questão de relatar a aparição do anjo a Maria. Ele faz questão de relatar o encontro de Maria com Isabel. Ele faz questão de mostrar o encontro de Jesus com Lúcifer. E ele faz questão de dizer que são diferentes. E que Jesus é o Filho amado do Pai. E ele faz questão de dizer que Jesus afirmou: eu sou. E ele afirma esse eu sou, nos trazendo e remontando que o único que havia falado eu sou, falou a Abraão, quando Deus apareceu a Abraão e disse: eu sou. Abraão pergunta para ele: eu vou em nome de quem? Eu sou, te envia. Este evangelho, então, refuta a ideia das testemunhas de Jeová de não aceitar Jesus Cristo como alguém, a segunda pessoa da Trindade. Este evangelho vai nos mostrar categoricamente que a Santíssima Trindade, ela está presente em todo o ministério de Cristo Jesus. Esse evangelho, ele é poderoso para refutar a ideia de usos e costumes, porque a igreja não está para fazer uma importação de usos e costumes, mas ao contrário, aqui nós vamos ver que o reino de Deus é espiritual, que o reino de Deus é o estabelecimento do governo de Deus no coração de cada homem e mulher que se arrepende e começa a buscar a Cristo Jesus. Não é maravilhoso? Eu espero que você entre nessa grande aventura que nós estamos começando hoje, de conhecer os principais discursos de Jesus, de conhecer a vida do nosso Senhor Jesus Cristo e aprendermos assim como responder a essas heresias, como responder com amor àqueles que pensam diferente de nós, mas esclarecer segundo a palavra de Deus, como a palavra de Deus nos traz o conhecimento de Cristo Jesus. Então eu chego a uma conclusão. O Evangelho de Mateus é essencial para o discipulado cristão. O Evangelho de Mateus nos ensina sobre a identidade do Cristo, sobre o chamado de se seguir a Cristo, o impacto do reino de Deus na vida dos seus discípulos. E esse vai ser então o nosso eixo das exposições e do entendimento. Compreendendo então que este evangelho, ele é essencial para o nosso crescimento como discípulos de Cristo Jesus. Então eu queria deixar para os irmãos, feito essa exposição, a abertura de quem escreveu o momento histórico, o momento que eles estão vivendo, o ambiente social, religioso. E é necessário que eu traga também que eles estão debaixo do Império Romano. E que debaixo desse Império Romano, ele é um historiador fantástico, porque ele vai nos mostrar com detalhes todo este momento. Ele vai nos falar de Herodes, vai nos falar de Herodes Antipas, e ele vai nos falar de Pôncio Pilatos. E nós vamos chegar à história, e se você se lembrar da história, o Império Romano, ele é formado por Alexandre o Grande, que derruba então toda a sociedade meso-persa, ele conquista, e Alexandre o Grande faz parte de toda a história que nós estudamos, no contexto da humanidade. E nós vamos perceber então, que esses dois Herodes e depois Pôncio Pilatos, fazem parte do império, da transição dentro do Império Romano. E é muito importante que você entenda isso, um pouco de história, que a Bíblia não está desconectada da história da humanidade.
A Bíblia está conectada à história da humanidade. A Bíblia está conectada à história cotidiana da igreja e da história de toda a humanidade. E se você for consultar outros livros, por exemplo, a história da antiguidade de Flávio Josefo, vão estar lá Herodes Antipas e Pôncio Pilatos. E se você for perceber que este é o único evangelho que tem a preocupação de nos mostrar que Jesus é o rei, quando acontece a visita dos reis magos, que ele faz questão de dizer reis magos, e que os reis magos vão e oferecem presentes ao menino Jesus, que é o quê? Um rei que está sendo recebido na terra. Quantas coisas nós temos para aprender, quantas coisas nós temos para observar nesse texto maravilhoso. Mas quero deixar então para os irmãos 3 lições nesse nosso primeiro apanhado. E voltando então os nossos olhos aqui para Mateus 4,19, Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de humanos, de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Queridos, o chamado ao discipulado, nós vamos perceber que ele tem essa preocupação de mostrar esse chamado. Jesus chamando as pessoas para a missão. Jesus confiando a missão do Pai para as pessoas. Gente, isso é muito precioso para mim e para você. O chamado é ativo, o chamado é recorrente, o chamado é para mim e para você. Nós estamos inseridos dentro desse chamado. A opção aqui do texto é: você abandona tudo no mundo para seguir a Cristo, ou você ainda quer ficar servindo ao mundo? É neste evangelho que está registrado o encontro de Jesus com o jovem rico. É neste evangelho que está aqui registrado o momento em que Jesus fala para os seus discípulos: e vocês querem ir com os outros? E Pedro vai falar: mas para onde iremos, se só tu é quem tem as palavras de vida que transformam o nosso viver? Este evangelho é o evangelho que nos mostra que o chamado a seguir a Cristo, ele é radical. O chamado de seguir a Cristo não nos dá uma opção de vivermos uma vida dúbia, uma vida de duplicidade. Ou vivemos ela toda para Cristo, ou não vivemos para Cristo. E aí surge essa pergunta nesse momento: sua vida é de Cristo Jesus? Você tem vivido inteiramente para Ele? Este contexto que eles estão vivendo é perigoso. É perigoso eles falarem que vivem para o rei Jesus, porque existe César. E aquele que negasse a César, morria. Mas o registro é esse. O final do texto, Mateus 28, é: portanto, vão e façam discípulos. O chamado ao discipulado, agora ele se inverte, não mais como chamado, agora ele se inverte como missão. Agora vocês vão fazer discípulos. Querido, discipulado ser cristão significa ser um seguidor de Jesus. E ser um seguidor de Jesus significa abraçar seu chamado para fazer discípulos. É a afirmação de John Piper em uma de suas pregações. Portanto, nosso compromisso é influenciar outras vidas, outras pessoas a seguirem a Cristo Jesus. Assim como esses homens largaram as suas redes, nós precisamos aprender a largar as coisas deste mundo para viver totalmente a Cristo Jesus. Ele apresentando o rei Jesus, ele nos fala então da justiça desse reino. Em Mateus 5:20, ele diz: portanto eu lhes digo que se a justiça de vocês não ultrapassar a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. O Sermão da Montanha é um dos grandes discursos de Jesus, é um dos 5 grandes discursos do Evangelho de Mateus, e nos propõe a análise da nossa justiça e da justiça divina. E nos leva a uma reflexão, se nós realmente queremos nos submeter a Deus. Se você ler o Sermão da Montanha com essa perspectiva, você vai conseguir entender o quanto que a justiça de Deus é excelente e como que é bom se submeter ao Senhor.
professor Carson afirma que Jesus não veio abolir a lei, mas revelar sua plenitude no coração dos fiéis. Então ele quer não apenas que você o siga, mas ele quer que você viva a justiça dele nesta terra. Amém? E a justiça de Deus nessa terra é o que nós precisamos. Vivemos um momento conturbado em nossa nação, onde a justiça está conturbada. Os juízes executam uma lei que não executa a justiça. Onde percebemos que a nação está confusa diante do que é a justiça. Ao ler o Evangelho, nós vamos perceber que o Evangelho de Mateus nos esclarece por qual justiça nós vivemos. E como cristãos, nós vivemos para a justiça de Deus. Amém, irmãos? Como cristãos, nós vivemos para executar a justiça de Deus sobre a terra. E executar a justiça de Deus sobre a terra significa que nós somos os proclamadores. Nós somos aqueles que anunciam a justiça e a chegada do reino de Deus sobre essa terra. Sabe o que muitas vezes gera confusão no seu lar, gera confusão na vida das pessoas? É porque elas não deixam Cristo reinar em suas vidas. Elas não deixam Cristo reinar nos seus lares. Elas não deixam Cristo reinar nos seus negócios. E nós precisamos entender isso, queridos irmãos. O chamado a ser discípulo é viver para Ele e andar com Ele todos os dias. E ao mesmo tempo, então, que nós estamos diante desse texto tão rico e tão maravilhoso, que nos convida a seguirmos a Cristo Jesus, Ele nos desafia a pelo o que vamos viver. E a pergunta é, pelo que você está vivendo? E aqui o texto que eu queria encerrar nesta manhã, Mateus 28, 19 e 20, que fala, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então a missão que Jesus confia a mim e a você, primeiro, é que nós ouçamos o seu chamado e o sigamos. Segundo, que nós aprendamos com Ele o modelo de vida pelo qual precisamos viver em nossas vidas, em nossos relacionamentos, em nossas famílias, em nossa comunidade de fé e neste mundo. Aprender da justiça é viver pela justiça do Senhor, é anunciar essa justiça à terra. E por isso, então, nos leva na direção de compreender a missão pela qual estamos vivendo. Tim Keller diz, o Evangelho nos transforma em multiplicadores da graça de Deus no mundo. Amém? Então, hoje, seja um multiplicador da graça de Deus. A justiça, às vezes, para nós, é querer dizer, então eu sou o juiz. Não, o juiz é o Deus eterno, amém? E você é o quê? Você é um mero anunciador dessa justiça. E a justiça dele é, a minha graça, o meu filho veio a este mundo para trazer remissão ao seu pecado, para trazer perdão, para trazer ajuste à sua vida, para te mostrar uma razão pela qual se vale a pena viver e morrer. Anunciar este evangelho, então, implica em nós uma coragem, a coragem de anunciar. Implica em nós uma atitude de fé. A fé que nós precisamos e que o mundo muito precisa, é que eu ouvi aqui ontem. O rapaz foi para o encontro Jovens com Cristo. Ele foi convidado e disse que a pessoa insistiu muito para ele ir. Ele falou assim, eu não vou, e de última hora o cara parou na porta da casa dele, vamos. Aí ele falou assim, vou me arrumar e vou. E chegou lá de cara amarrada. A minha filha recepcionou ele, ela disse que até ficou com medo na hora que olhou para ele. Aí no segundo dia,
Ele ligou para o cara: você não vai passar? Você está atrasado já. E aqui ontem, aqui na frente, ele falou assim: se eu não tivesse ido nesse encontro, provavelmente eu teria morrido essa semana. Porque eu estava vivendo uma vida muito louca sem Cristo. E eu tive a oportunidade de conhecer Cristo Jesus. Essa é a maior justiça desse mundo, amém? A pessoa encontrar aquele que dá razão, aquele que muda, aquele que transforma, aquele que cura as feridas da alma, aquele que transforma o coração do religioso, aquele que transforma o coração do usurpador. Levi era conhecido como usurpador, e transformou a sua vida para ser um pescador de homens. Não sei se você assistiu a série Chosen. E a série Chosen tem algumas coisas que tem muito problema lá, mas tem umas coisas que são muito, muito maravilhosas. E eles trouxeram esse Mateus como se ele fosse autista, né? E então ele ficava de longe, ele ficava se escondendo, ele tentava vestir uma capa assim para ficar escondido, até que ele foi e ele encontrou Jesus. Gente, o ator é fantástico, a cena é maravilhosa, se você não chorou ali, você tem algum problema, meu irmão. Você está com algum problema, você tem que falar assim: não, Senhor, agora eu preciso chorar, Ele vê Jesus ao longe, e ele escutando Jesus, e ele olhando para Jesus. Gente, a cena é linda, que ele, ao olhar Jesus, o coração dele parece que foi completamente tomado pela mensagem de Jesus. E eles têm essa perspicácia, né? Aquele diretor é muito bom, e mostra o olhar dele com o olhar de Jesus. O autista não olha no olho do outro, mas ele faz questão. E aquela cena me marcou tão profundamente. Eu falei: Senhor, quando eu estiver pregando, acho que é ali que surgiu a ideia de pregar em Mateus. Porque o nosso Deus, Ele quer que o nosso coração seja curado, para curar outras pessoas, outras almas que estão feridas, outras almas que precisam. Levi se levanta como um mensageiro desse amor e dessa graça, no meio de uma igreja que está no meio de um colapso, no meio de distúrbio, no meio de pensamentos, um querendo um negócio, outro querendo outro. Ele se levanta revestido com a graça, com o amor de Deus, de uma maneira tão maravilhosa, e vai fazendo os seus escritos um após outro, e dizendo que Ele me chamou para ser discípulo dEle. Eu te convido a não perder nenhum episódio dessa série que vai acontecer aqui na nossa igreja. Não sei quanto tempo vai levar, mas eu sei que vai ser bom, e a caminhada vai ser rica. Feche os teus olhos, e que naquilo que o Senhor te desafiou nesta manhã, que nós possamos ser verdadeiros discípulos com a mensagem do Rei Jesus neste mundo. Este mundo precisa do olhar do povo de Deus, que para curar as feridas. Esse mundo precisa tanto de gente que traga a santa iluminação da palavra de Deus para as famílias. Este mundo precisa tanto de homens e mulheres que se entregam totalmente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Se você hoje quer entregar a sua vida a Ele nesse momento, só levanta a sua mão, eu quero orar por você. Todos fiquem de olhos fechados em oração. E se você hoje quer entregar a sua vida para ser esse discípulo de Cristo, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Amém, Jesus. Amém. Amém. Pai, eu te louvo nesta manhã pela tua palavra que foi exposta e pelos desafios que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor venha, Deus, com a tua graça, com a tua bondade, reinar em nosso viver, reinar em nossas vidas, transformando a nossa mente, o nosso coração, para vivermos, ó Deus, para o teu reino, para a tua glória todos os dias de nossas vidas. Toma as nossas vidas nesta hora, Senhor. Toma a vida desses que levantaram suas mãos, Senhor. Nos conduz, ó Deus, ao centro da tua vontade. Nos conduza na tua caminhada, no teu querer. Pai, supre cada coração, supre cada necessidade com o poder maravilhoso do teu Santo Espírito. E ó Pai, que a tua paz, que excede todo entendimento, nos acompanhe hoje e para sempre. Amém. Amém.